Boa tarde, pessoal. Todos presentes, escutam? Todos estão ouvindo bem aí? Eu queria alguns feedbacks. Se tiverem algum problema, por favor, informem no chat para todos nós aqui, tá bom? Vamos começar aí o nosso bate-papo, nossa live de hoje, né? Primeiramente, boa tarde a todos, né? Mais uma vez, iniciando aí esse bate-papo nosso aqui. Espero que todos bem seguros, acomodados nas suas casas aí, nesse período diferente que nós vivemos, né? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Taigo Soares, não é um erro de digitação, é esse nome mesmo, quem me conhece há muito tempo já sabe disso. Eu sou gerente das unidades de negócio da Vita IT. Tenho o prazer aqui hoje de trazer colegas de trabalho e colegas da Cisco para o nosso bate-papo, né? E agradeço a todos vocês que estão aí dedicando essa uma hora para esse bate-papo, tá? A ideia é ser bem descontraído, bem dinâmico, então as perguntas que vocês tiverem, vocês podem ir mandando para a gente a todo momento, né? E, claro, todos de casa, não se preocupem, sabemos como é que são as coisas, gato, cachorro, criança, as coisas vão, a dinâmica em casa é um pouco diferente. Então, de novo, é um evento descontraído, a ideia é bem essa. De maneira breve, para quem não conhece a Vita IT, a gente tem alguns colegas, o nosso CEO também vai participar conosco hoje. A Vita IT é uma empresa com um pouco mais de 7 anos de existência, não por isso exibe aí uma grande experiência, um grande know-how nas soluções de integração de infraestrutura, softwares e sistemas no mercado. Tá? É parceiro Cisco Gold, até por isso estamos aqui também como participante da própria Cisco, e trabalha com outras parcerias líderes de mercado, tudo complementando o portfólio da Cisco. Dentro desses 7 anos, a Vita ganhou diversos prêmios, sendo reconhecida no ano passado como uma top startups de 2019, eleita pelo LinkedIn, né, concurso e organizado pelo LinkedIn, e Masters, que são certificações de excelência pelo próprio fabricante Cisco de colaboração, e de Enterprise Network como maior destaque, entre diversas outras em todas as linhas de produtos, segurança, data center e tudo mais. Bom, sem mais delongas, esse é o breve resumo da Vita. A gente está aqui, obviamente, com parte da equipe nossa aqui do nosso dia a dia, pessoas que a gente fala diariamente, então vai ser bem legal, espero que seja bastante dinâmico essa conversa. Apresentando primeiro aqui como a mulher do grupo que vai falar, né? Não desmerecendo a Thalita, que está apoiando também a gente, mas a Karine Lima, que é nossa Account Manager da Vita IT para Filial do Sul, residente em Porto Alegre, tá? A Karine está por aqui, vai falar também. Apresentar o José Alfredo. José Alfredo, mais conhecido por nós aqui, e acho que por boa parte de vocês, para quem conhece, como JA, então eu tomo a liberdade de anunciar o apelido do nosso querido amigo aí. O José Alfredo é BDM Cisco de colaboração para parceiros, né? Então tem aí anos de experiência, não vou falar quantos para não entregar a idade do nosso querido amigo, e dentro da parte das soluções de colaboração da Cisco, tá? E também complementando aqui esse grupo seleto de pessoas, o Paulo Ferreira, nosso grande amigo de trabalho aí, que é o CEO da Vita IT, sócio, com anos de experiência em outras empresas, em mercado de tecnologia, junto com a Cisco, com outros fabricantes, que vai enriquecer aí o nosso bate-papo durante esta tarde. Tá? Não, por último, não menos importante, obviamente, todo o time da produção, como eu falei do último webinar, Thalita está aqui também, do nosso marketing, apoiando nas perguntas e respostas, e o Daniel Yokota, que é o gerente de produto, especialista nosso nas soluções de colaboração, e quem esteve no nosso último webinar participou com ele de alguns bate-papos bastante interessantes, né? Então, esse é o time que vai trabalhar conosco aqui hoje no nosso bate-papo. Lembrando que, mais uma vez, perguntas, dúvidas, para quem não está familiarizado com a plataforma do Webex Meetings, tem um botão lá, perguntas e respostas, para quem tiver inglês, Question and Answers, clica lá, deixa sua pergunta, a gente vai respondendo dinamicamente, se couber no contexto, a gente já responde ao vivo também aqui. Legal? Esse conteúdo, como já devem ter percebido, está sendo gravado, ele vai ser disponibilizado para vocês depois, assim como foi no passado, tá? O tema do nosso bate-papo hoje
é Anywhere Office, não podia ser diferente, na verdade, né? Esse é um momento onde nós estamos com escritórios em todo lugar. Eu, particularmente, cada um no seu puxadinho, né? Vocês viram aqui o meu pedaço do puxadinho, cada um no seu puxadinho Office, né? Acho que a gente conversou bastante com o JA sobre isso, então cada um dentro do seu ambiente de trabalho, mas produção a mil, as coisas não param, né? Então esse é o nosso bate-papo de hoje. No webinar passado, nós falamos muito de como colaborar com segurança. Aliás, essa é uma das sessões que foram gravadas e já disponibilizadas a gravação. Em todo caso, a Thalita deve deixar com vocês aí no chat o link para quem estiver interessado, quiser acompanhar o que foi falado na última sessão. E nós comentamos lá naquela sessão, acho que de vários números muito legais, né? Acho que o Daniel Yokota trouxe lá 18 bilhões de minutos na região da plataforma no mês de abril. Comparado a janeiro, que estava em 6,3 bilhões, realmente é um crescimento muito grande, né? Ele fez até comparativo, são quase 35 mil anos de tráfego, pô, é muito tempo falando. Realmente foram bem expressivos. Aqui no Brasil não foi diferente, né? Enquanto fevereiro a gente tinha uma média de 164 mil reuniões, em março já foi para 745 e em abril já 1,1 milhões de reuniões. Então, você vê, isso foi a tendência do que a gente viu na último bate-papo. E para abrir a conversa aqui, eu queria trazer só uma informação para servir de pano de fundo também. A ABERJ, que é a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, publicou uma pesquisa já há um tempo, comentando os desafios do Covid-19 para a comunicação organizacional. E o interessante é que os processos que mais foram impactados, de acordo com a pesquisa da ABERJ, é a comunicação interna, em 83%, né, das empresas responderam comunicação interna, gestão de crises e riscos, com 71%, e eventos, com 70%. E justamente com esse pano de fundo, eu queria começar com esse bate-papo, trazendo a Karine aqui para conversar com a gente, porque um dos nossos que nós citamos no último nosso bate-papo, nós ajudamos diversos clientes, tanto em segurança como colaboração, foi tratado em terras gaúchas, dos nossos amigos de Porto Alegre, nossos amigos do Rio Grande do Sul. E nesse caso, eu queria perguntar assim, Karine, primeiramente, boa tarde. Queria ouvir de você sobre o seu cliente. Você poderia falar um pouco que cliente que é esse e qual era a principal necessidade que ele tinha no momento? Sim. Boa tarde a todos. Muito obrigada pela presença de todos desde então. Então, Taigo, nada melhor do que a gente falar aqui do Rio Grande do Sul, né? Bate! Então, hoje nós vamos falar aqui do Rio Grande do Sul. Acho que é bem importante salientarmos que a Vita IT, desde o início dessa pandemia, vem apoiando muitas empresas, tanto do setor privado quanto do setor público, entidades relacionadas, vinculadas aos governos, aos estados, às prefeituras, aos municípios, entidades vinculadas aos estados e municípios, né? E ecossistema judiciário, na adoção do uso do Webex, né, para o trabalho remoto. E hoje nós vamos falar principalmente do caso aqui do governo do estado do Rio Grande do Sul, de uma demanda que a gente vem trabalhando desde o ano passado, que foi demandada para nós através do gabinete do governador do estado do Rio Grande do Sul e da Casa Civil, que eles gostariam de testar já desde o ano passado, o uso da videoconferência para as suas reuniões remotas. E com a vinda da pandemia, né, esses testes se tornaram uma realidade diária para o nosso governador, para os secretários, né? Então, eu até vou compartilhar aqui algumas fotos que que ele publicou, né, nas suas redes sociais, Jornal do Comércio, né, ele usando, né, a videoconferência, ele testou alguns modelos de codecs de videoconferência. Então, na primeira foto, consegue perceber que ele estava usando ali a Webex Board, daí, logo em seguida, para melhorar a experiência dele
nós usamos aí a HomeKit, aquele usando que é o Jornal do Comércio, né? Então, assim, esse é o nosso case, né? O nosso projeto que a gente vem trabalhando junto ao governo do estado do Rio Grande do Sul na adoção do uso do Webex, né? Que deixou de ser um teste e se tornou uma realidade diária. É verdade. Tem razão, tem razão. E pelo que eu estou vendo, realmente o governador tem usou bastante, então, para fazer a gestão da crise, acompanhamento dos casos, e entendo eu que, assim como foi outros casos que nós citamos no passado, e diversos outros clientes que nós ajudamos, deve ter sido bastante desafiador, né? Você poderia comentar com a gente um pouquinho de quais foram os desafios enfrentados durante as implementações, durante essa fase onde a gente colocou para rodar isso e apoiando o governo do estado lá no Rio Grande do Sul? Hoje pela manhã a gente teve um treinamento, né? Aqui junto com a Cisco, né? E a gente escutou, né? De várias pessoas que participaram, né? Para a adoção, né? Do uso do Webex. Para nós, o principal desafio foi a adoção do uso do Webex de uma forma massiva. A Vita já estava acostumada, né? Nós já tínhamos manuais de uso, nós sabíamos como capacitar, mas da noite para o dia e de uma forma massiva, um número enorme de pessoas que nunca tiveram acesso a essa ferramenta, esse foi o nosso principal desafio. Mas como nós já tínhamos manuais de uso, nós replicamos esses manuais de uso, intensificamos treinamentos, e daí assim, né, Thaígo, não tinha nem sábado nem domingo, nós não sabíamos, perdemos a noção do tempo, né? Mas a Vita foi muito criativa, né, em relação a essa metodologia para que as pessoas tivessem segurança, né, para estabelecerem as reuniões, né? Imagina, muitos assessores estabelecendo reuniões para o próprio governador, para os secretários, para todas as entidades vinculadas ao governo do estado. Então, e eles nunca tiveram acesso a essa ferramenta e principalmente, né, foi uma quebra de paradigma cultural, né? As pessoas não estavam acostumadas a trabalhar remotamente e da noite para o dia tiveram que trabalhar remotamente e usar uma ferramenta para estabelecer suas reuniões e manter as suas atividades essenciais, né? Seu trabalho. Então, a Vita, ela teve uma criatividade, auxiliou muito nos treinamentos, replicando os nossos manuais que nós já tínhamos, né, que a gente já trabalhava nos projetos de colaboração, né? Ajudamos a criar metodologias para divulgar essas reuniões, esse trabalho, né? Do tipo, muitas pessoas não tinham acesso a nem e-mail, né? Então, a gente teve que... Como que a gente faz? Como é que a gente vai convidar essas pessoas para essas reuniões? Isso eu posso te dizer, Thaígo, que foi muito... No início foi trabalhoso para todos nós, para toda a equipe, né? Porque a gente teve que dar treinamentos, vamos dizer assim, os primeiros 10 dias, né? Depois do decreto que foi estipulado pelo governo e pelo município, né? Acho que a gente conseguiu estabelecer que todos utilizassem, todo mundo estivesse confortável, soubesse que era uma plataforma segura, né? Foi a gente disseminar e mostrar para eles que o Webex não é somente um uso para reuniões, né? Então, a gente conseguiu fazer com que algumas entidades vinculadas ao governo, ao município, utilizassem o Webex, ali o Webex Events, né, fazer lives. Nós tivemos aí que não é, mas eu vou aproveitar o momento, né, Thaígo? Mas o nosso prefeito fez lives, né, pelo Facebook, né, streaming de vídeo pelo Webex. Então, assim, foi uma experiência. Eu acho que o principal desafio foi a questão massiva e a gente ter que, da noite para o dia, todos nós nos acostumarmos a trabalharmos de uma forma diferente.
Nós da Vita, né, já estávamos acostumados a trabalhar dessa forma e preparados para atender os nossos clientes, treinando eles com manuais, mas eu acho que o principal desafio, não quero ser redundante, foi aí essa questão massiva da gente treinar esse monte de gente que foi o time aí de colaboração da Vita, não mediu esforços para estar ajudando o governo. Legal, Cá, muito bom aí, realmente obrigado. Realmente é bem interessante quanto trabalho isso dá, né? E eu tenho aqui, eu queria só depois, vou pegar aqui só a apresentação, para aproveitar esse momento e passar para vocês um pouco da mensagem do que foi passado por nós, uma mensagem que o governador nos encaminhou, que eu acho que é interessante para que todos tenham essa ciência, né, do que foi esse trabalho, né? O quanto que a Vita desenvolveu e apoiou eles, né? Vou dar play aqui, vou pausar um minuto só. Nesse momento do distanciamento, a gente tem usado bastante a videoconferência como uma alternativa para manter todo mundo seguro, né? A nós mesmos e especialmente os outros, para não termos que colocar várias pessoas no mesmo ambiente. E claro que essa nova dinâmica ela acabou impondo um novo ritmo de trabalho. Acho que é bom que as reuniões ficam mais objetivas, no primeiro lugar. A gente parte diretamente para o que precisa ser resolvido e ficamos mais eficientes, inclusive, especialmente na zona da política, né, onde sempre tem tanto mais a ser conversado, a gente torna mais objetiva cada uma das reuniões. E também é interessante a gente poder, diante de, sei lá, surge uma situação em que tal processo está nas mãos de algum outro secretário que não foi chamado para a reunião, você rapidamente chama aquela pessoa, né, já pede para entrar em contato, joga ele na reunião e as coisas já se resolvem mais rapidamente. Tem sido uma dinâmica interessante, acelerou muito esse processo necessário de digitalização dentro do próprio governo e tem nos ajudado a manter ritmo e até ganhar ritmo, especialmente nesse momento da pandemia. Legal, legal, show de bola. Muito bom ver que esse trabalho que realmente trouxe esse resultado. E aí, você até acabou comentando um pouco do que eu ia te perguntar, né? Eu entendo que o resultado do cliente ele foi muito bom. Ele usou, você comentou, né? Ele usou a plataforma além do que do que somente como reunião, né? Ele usou ela mesmo como hard user aí dentro dessa plataforma. E aqui eu aproveito só para a gente já perguntar, envolver o nosso amigo JA nesse bate-papo. Justamente isso, JA, assim, a gente vê, eu mesmo estou usando aqui agora a plataforma do Webex Meeting, utilizamos bastante no nosso dia a dia, a Vita também é hard user dessa solução, né? Obviamente, mas eu entendo que tem muito mais coisa dentro da plataforma Webex, né? Eu queria pedir para você, já falar um pouquinho para a gente sobre a plataforma do Calling do Webex. O que é, para a gente deixar claro, o que é o Webex Calling? Maravilha, obrigado, Taígua. E obrigado a todos pela presença e pela disponibilidade sempre. Acho que o Webex, a gente tem que entender a plataforma do Webex como um suite de aplicações, na verdade, né? A gente aqui como Cisco, como Vita, como um parceiro da Cisco, assim como todo nosso ecossistema, a gente está muito acostumado com a função primordial, vamos chamar assim, que é o meeting, que é você colocar os times para se reunir, trocar informações e fazer dessa experiência mais próxima da realidade, né, do real, sabendo de todas as intempéries de comunicação e tudo mais. E a plataforma ela foi criada para ter esse tipo de experiência em várias situações de uso. Agora, o que a gente tem visto acho que são dois caminhos, né? O primeiro caminho é o caminho da massificação do uso de ferramentas de colaboração, principalmente por um segmento, vamos dizer assim, 99,9% na nuvem, tá? Aí, por que não 100%? Porque existem particularidades para algumas situações, alguns clientes, alguns segmentos que vão requerer algum tipo de customização local,
que é um movimento híbrido que a gente chama, mas isso não significa que não seja compatível, é totalmente compatível. Mas o primeiro movimento é o movimento de buscar essas soluções na nuvem. O segundo movimento é fazer com que a nuvem tenha toda uma trajetória de utilização da colaboração durante todo o dia da pessoa, do usuário, do colaborador da empresa. Quando a gente fala de meetings, a gente fala só de uma parte, né, do dia a dia dele, que é basicamente botar todo mundo para conversar e compartilhar conteúdos, fazer notas compartilhadas, assim como ou fazer whiteboards, enfim, tudo que a gente tem na plataforma do Webex Meetings, mas isso é uma parcela do seu dia a dia, né? O nosso dia laboral, ele é composto de pré-reunião, de outras sub-reuniões ou alinhamentos, ou mesmo criação de conteúdo em offline, para que a gente faça toda essa comunicação que foi criada dentro da reunião, que é aquele momento da reunião, e quando essa reunião acaba, a vida não termina. Então, você tem que fazer deliberação, ata, rever processos. Então, é um jogo cíclico, na verdade, né? O nosso dia a dia está sobre a ótica de colaboração, a gente chama de pré-reunião, que é justamente a preparação desse evento, a reunião em si, que é o que nós estamos fazendo agora, né? E a pós-reunião, que é o que a gente está deliberando nesse momento, que vai ser base para outras conversas no futuro, que vão gerar outras reuniões. Agora, para você atender o pré e o pós, não basta você ter a ferramenta de meetings a todo momento. E isso é que é legal que a Cisco e a plataforma Webex oferece. A gente acaba colocando dentro da mesma plataforma em nuvem situações de uso que permitem com que esses mesmos colaboradores tenham acesso à telefonia IP 100% na nuvem, e também acesso à interligação desses sistemas com treinamentos online, com eventos online, que é o que a gente está fazendo. Os treinamentos são muito mais focados dentro do conceito de breakout sessions educacional, onde a gente consegue ter mais dinâmica nas conversas e várias conversas dentro do mesmo período. E a gente também tem que ter um fluxo onde as mensagens que estão sendo trocadas e os arquivos que estão sendo gerados para que essa reunião ocorra também permaneçam dentro dessa jornada, que é o que a gente acaba, como produto, né, como solução agregada, a gente fala bastante do Webex Teams. Então, o que a gente está falando hoje aqui agora é super importante, que principalmente nesses momentos de Covid-19, de pandemia, enfim, agora estamos vendo um pouco de flexibilização de algumas regiões, enfim, mas independente disso, o movimento do trabalho remoto, que não é mais trabalho remoto, é trabalho, ele não se resume a ter o movimento da reunião em si. Então, o movimento da reunião, ele resolve só uma parte do processo. Então, eu tenho que levar telefonia com qualidade, com processo, com segurança, com compliance das normas e procedimentos que cada uma das empresas tem. E eu tenho que levar isso também para esse mesmo público que foi levado a trabalhar em home office e que, de verdade, ele não estava preparado para essa situação. Então, quando a gente fala disso e olhando para aquilo que a Cisco consegue oferecer em termos de plataforma Webex, a gente tem basicamente 3 grandes ofertas que atendem todo esse cenário. O Webex Calling, que é o movimento de telefonia na nuvem, oferta 100% na Cisco, então é o PBX na nossa nuvem, na Cisco, né, junto da mesma nuvem que já está o Webex, por isso ele faz parte da oferta, o Webex Calling. A gente tem o Webex Meetings, que basicamente é o que nós estamos fazendo, onde a gente tem as reuniões e os eventos e as transmissões via mídia social, streaming ao vivo, enfim, faz parte desse pacote. E o Webex Teams, que é a liga entre calling, meetings e mensageria dentro de um conceito de comunicação única e que faça esse giro de pré-reunião e pós-reunião. Então, quando a gente fala sobre isso e conhece mais sobre essas soluções, a gente tem na Cisco já bons casos mostrando que a solução da nuvem Webex, ele permeia todas essas necessidades
de comunicação, seja do governador, seja de empresas independente do porte que ela tenha, que ela seja no momento, em relação à telefonia, como levar telefonia, como levar comunicação desses colaboradores para seus clientes, utilizando uma plataforma de telefonia que seja fácil, de fácil implementação, que seja nuvem, que agregue isso com meetings, que agregue isso com mensagens em trocas de arquivos, montando e fechando esse ciclo. Então, quando a gente pensa em Webex, a gente pensa em calling, meetings e Teams. E como a gente faz esse interlocking entre os três? Na forma de uma modelagem do dia a dia das pessoas. E aqui é legal. A gente tem conversado com muitos clientes, enfim, que quando vem essa liga acontecer, aí sim a gente acaba trazendo o benefício esperado, né, para que isso realmente atenda às necessidades de cada um dos clientes, que faça com que o dia a dia deles seja o mais fluido possível, dadas as condições que estamos nesse momento, né? Como você comentou, a gente tinha falado, né, nas nossas prévias, o puxadinho office está muito forte hoje em dia. Não é todo mundo que tem ergonomia trabalhando em casa, que tem que dividir, por exemplo, a sua sala, né, a sua sala de estar, às vezes, com outras pessoas em aula remota e todos os sons que acontecem nesse interim. É normal, faz parte desse nosso movimento, mas o importante é que, para a gente se manter produtivo dentro de toda essa esfera do nosso dia a dia, quanto mais dessas ferramentas integradas em nuvem a gente consegue fazer funcionar dentro desse seu dia a dia, mais produtivo você vai ser, mais direto aos seus pontos, né? Que na verdade está todo mundo tendo o seu entregável da mesma forma, enfim, de novo, respeitando todas essas condições extraordinárias que estamos vivendo. Mas a vida está seguindo, e com esse suite do Webex, Calling, Meetings e Teams, quando bem integradinho, a gente consegue ajudar aí, como temos ajudado a muitas empresas de vários segmentos nessa jornada, tá? É isso. Legal, muito bom. Eu acho que esse é um ponto que você comentou. Eu, particularmente, sou do time que não consigo falar sentado, né? Então, eu gosto da minha ergonomia de pé. Não sei se todo mundo deu perceber, eu não consigo. Se eu sentar, não sai uma palavra. É costume, tá? Mas assim, você vê que a gente muda. Então, uma hora eu tô de pé, outra hora eu tô sentado, uma outra hora eu tô no telefone, mas segurando a minha filha. A gente vê essas dificuldades e usando isso como base, pelo que ficou claro, é justamente a solução Cisco. Então, a estratégia da Cisco como produto de colaboração é pegar de fim a fim esse trabalho, ou seja, desde o momento do brainstorm, do começo, independente da metodologia de trabalho que você siga, né? Uma metodologia um pouco mais ágil, um desenvolvimento mais em cima de whiteboards, pegar esses blocos e entregar isso dentro de uma única plataforma, né? Totalmente em cima de uma única plataforma, certo, Jota? Perfeito. Essa unificação, né, que faz parte do nosso dia a dia. E reforço mais uma vez, a gente foi levada para o trabalho remoto, e isso também é uma coisa que é importante a gente levar nessas discussões quando a gente está falando de ferramentas de colaboração, porque ferramentas de colaboração hoje tem vários, né? A gente é bombardeado por várias informações de como as pessoas se comunicam, o LinkedIn está cheio disso. O importante é pensar na ótica de como o meu colaborador, que está trabalhando na casa dele, que tem todo um processo, que tem as suas atividades, como é que eu ajudo esse colaborador a fazer o dia a dia dele ser produtivo, no sentido de continuar comunicando, conversando, discutindo, criando ideias com outras pessoas do time dele, ou de outros times, ou de outras empresas, na mesma forma que ele faria se ele estivesse sentado do lado da pessoa. E também, de novo, respeitando todos os nossos novos desafios de espaço de trabalho, de hardware mínimo que cada um tem. Então, hoje, é tão importante quanto ter a plataforma em si de colaboração, e o Webex é uma das plataformas consagradas no mercado, que tem ajudado muitos clientes nesse momento,
não podemos esquecer assim de algumas coisas na discussão que fazem sentido para que para que a gente ajude melhor as pessoas e os colaboradores e os executivos das empresas que estão pensando em como resolver um pouco isso. Como eu mantenho meu time engajado, mesmo remoto, sabendo que não sei nem se a pessoa tem um link de internet direito, que funcione bem para vídeo, ou que ela não tenha uma poltrona com certa ergonomia para ele trabalhar bem. Então, temos que pensar em várias coisas. Assim, só para destacar algumas que a gente tem que trazer, uma é cultura. Isso é uma questão de troca de cultura. A gente está justamente num momento de evolução de cultura organizacional, né? Aí, assim, trazendo para a nossa realidade, a gente tem na Cisco, temos na Vita, a cultura já do home office ou do trabalho flexível, né? Que para a gente, quando a pandemia foi decretada e começa toda aquela correria, a gente já estava preparado para isso. E agora, o nosso desafio era ajudar as empresas que não estavam, e tinham muitas. A Karina mostrou um caso que é emblemático. Os governos estaduais, enfim, o setor público em geral, o que justamente era um dos segmentos onde mais se via certas, não vou falar restrições, mas um pouco mais de dificuldade para você colocar a cultura da comunicação virtual. Olha como foi adotado em tão pouco tempo, mas eles não sabiam também como fazer. Por isso é importante ajudar esses caras a entenderem como funciona, como trabalha, né? Porque o novo normal exigiu isso também. Ninguém nasceu autodidata, a gente também foi levado por uma situação onde a gente não pôde fazer isso. Então, a cultura das empresas vai ter que se alterar para isso, os líderes têm que começar a pensar diferente. Pessoas, como é que a gente discute pessoas? Como é que a gente leva pessoas para trabalhar remotamente? Às vezes são pessoas que moram sozinhas. Na Cisco, trazendo um caso aqui, muitos dos nossos funcionários no Brasil, muitos moram sozinhos. E muitos deles passaram por períodos difíceis, não de depressão, mas que pode levar a quadros depressivos, porque a pessoa não para de ver gente por mais de um mês, mais de 2 meses. Quem está acostumado, ok, mas a cultura do brasileiro é uma cultura de sermos expansíveis, estarmos junto com as pessoas. Imagina isso. Então, como pensar em manter a comunicação funcionando para baixar um pouco essa pressão que foi gerada por isso? Por isso que home office com happy hour virtual ficou na moda. E é ótimo que aconteça. É ótimo. Pensar um pouco de questões legais. Como eu levo uma pessoa para trabalhar remoto e como é que ela trata os dados da minha empresa? Por isso que a gente fala muito do trabalho remoto seguro. É só a telefonia? É só a troca de arquivos? Não, tem muito mais coisa envolvida. Então eu não quero trazer todas, até por força do tempo, e aí ouvir um pouco de todo mundo aqui, mas esse é o ponto. Usar as ferramentas de colaboração que façam sentido dentro desse processo desse novo normal, e a gente sabe que a gente vai voltar, mas a gente vai voltar diferente, né? Então a gente tem que estar preparado para esse tipo de coisa. Algumas empresas como nós, a gente já estava experimentando isso, talvez de maneira embrionária, mas agora é diferente quando você entra no home office e você tem uma sala de estar dividindo espaço e barulho, enfim, com outras pessoas. É diferente, mas a gente tem que aprender a lidar com isso e fazer com que as ferramentas entrem nesse processo para ajudá-los. O Webex, com todo o seu suite de soluções, consegue fazer isso. E é por isso que a gente tem trabalhado aí desde meio de março para ajudar as empresas a fazer isso, e aí contamos com a ajuda de vocês, da nossa comunidade no Brasil aqui de tecnologia, para botar as pessoas e as empresas para continuar conversando, né? Porque senão a gente também entra em parafuso. É importante isso. A gente temos que nos ajudar, e como temos feito, isso é importante. Entendi. Realmente eu posso dizer que, conversando com alguns grupos que eu acabo tendo contato com alguns clientes, eu me foquei em alguns que usualmente têm dificuldade de trabalhar remoto. Eu conversei recentemente com um sócio de um grupo advocatício em São Paulo,
uma empresa grande, com bastante funcionários, e ele, há alguns meses atrás, é um amigo meu, conversando com ele, tá, Igor, não tem essa de home office aqui, todo mundo vem para cá. Isso dezembro, eu fui visitar ele antes do Natal para dar um abraço nele, enfim. Liguei para ele recentemente, e aí? Todo mundo de home office, né, meu amigo? É difícil, né? Nada como a transformação, para acelerar a transformação digital. Paulo comentou isso no nosso kickoff. Nada como acelerar a transformação digital, uma pandemia que coloque todo mundo em casa e todo mundo tem que se reinventar, né? Então, acho que essa realmente foi uma das tendências que apareceram, né? E aí, até para movimentar um pouco mais o nosso bate-papo aqui e envolver o Paulo nele também, relembrando, um outro ponto interessante que foi colocado na pesquisa da ABERJ é também o que foram as ações que, obviamente, as empresas tomaram durante essa pandemia. E é óbvio, não preciso nem dizer, está destacado na pesquisa, que é a adoção do sistema de home office, né? E também seguido nisso, né, com 95%, né, a adoção do sistema de home office, e a intensificação de processos de comunicação digital, né? A utilização de plataformas, redes sociais, Webex, que é o que a gente já usava bastante, agora a gente 100% intensivo em cima disso. E aí, queria trazer o Paulo aqui. Paulo, boa tarde, só para a gente trazer um pouco do nosso caso, né? A gente viveu isso, a gente mais do que talvez, ou somando ao grupo empresarial, conseguimos expor isso, né? Qual foi o impacto da pandemia para a Vita, no dia a dia da Vita? Bom, boa tarde a todos. Igor, acho que a gente, como uma empresa inserida no mercado, a gente sofreu o impacto que todas as empresas e as pessoas vêm sofrendo desde do início dessa pandemia, né? Acho que uma das questões importantes é assim, primeiro pôs à prova a nossa razão de ser, né? O nosso princípio, que é utilizar o poder da tecnologia para apoiar e transformar o nosso mercado, né? Nossos clientes e a sociedade. Então, acho que esse princípio, que é a razão de ser da Vita, da onde a gente nascemos, né, da onde surgiu a companhia, ele foi posto à prova, né, o maior POC, né, ao vivo aí que a gente poderia estar vivendo, foi essa pandemia, né? E a gente já estava preparados, né, porque nós nascemos digital, nós somos uma empresa da era digital, nós somos uma companhia que a gente tem toda a estrutura de home office. Eu até prefiro falar de comunicação, né? E prefiro até mais falar de comunicação unificada já no nosso DNA, né? Nós nascemos com a estrutura já sendo utilizada. Porque a gente não pode falar só de vídeo, né? Como o Zé Alfredo disse. A gente tem que falar de comunicação unificada, porque a gente não é só uma reunião virtual, nós temos diversas outras. Tem comunicação telefônica, a gente tem mensageria, quer dizer, existe um arcabouço aí de ferramentas que a gente utiliza no nosso dia a dia, né, ou utilizávamos dentro do escritório, e hoje a gente tem que utilizar em qualquer lugar, né, em qualquer lugar que a gente esteja, não importa se você está no seu home office, não importa se você foi para o interior, se você foi, no meu caso, eu estou na Ilha Bela, não estou em São Paulo, né, e eu basicamente tenho meu escritório, que é meu laptop e o meu fone de ouvidos, né. E aí eu tenho acesso a qualquer coisa, né? Eu tenho tanto acesso aos arquivos que eu preciso, como eu tenho acesso a qualquer modelo de comunicação que eu precise para executar a tarefa que eu tenho que executar no dia, né? Então, acho que em termos de impacto, a gente estamos preparados, né? E tem uma coisa interessante, porque nós estamos no escritório novo há 1 ano e meio aproximado, acho que 1 ano e meio, e nós desenvolvemos o nosso escritório baseado em comunicação unificada, né? Nós fizemos o inverso. Então, quando a gente desenvolveu o nosso escritório novo, nós estávamos pensando já nesse novo modelo. Mas, pera lá, nós somos uma empresa altamente digital, somos uma empresa que já praticamos muito home office, né? Grande parte dos nossos serviços também são feitos na casa dos nossos clientes. Isso é uma questão interessante, porque os nossos técnicos estão executando atividades em campo, né? Mas em nenhum momento ele perde o contato com a corporação, porque ele carrega com ele todo o seu escritório, né? Então, a gente mantém essa questão de comunicação e de contato com os colaboradores da forma digital, né? Que talvez agora a gente vai ter uma revisão disso, de como isso vai se portar, que é a questão cultural, né? Que eu acho que o Zé Alfredo também falou.
qual que vai ser a mudança cultural? A gente sempre prega muito, até dentro da Vita, né? Olha, precisamos ter a nossa cultura enraizada, precisamos ter as pessoas aderentes à nossa cultura, né? A forma que a gente quer atender os nossos clientes, né? Como os clientes querem que a gente atenda a eles, o que os clientes pretendem atuar no seu mercado, como a gente pode apoiar isso. E agora a gente vai continuar tendo essas questões, mas tendo que manter essa cultura um pouco diferente, que as pessoas não estão tão juntas, né? Existe um distanciamento social, né? E aí vamos ver como que isso vai se dar aí daqui para frente. Entendi. Um pouco do que eu achei que foi interessante disso, justamente o que o Paulo falou, é perfeito, porque quando nós saímos do escritório e fomos para casa, na segunda-feira tinha reunião da equipe. O que a gente precisou fazer para essa reunião acontecer? Absolutamente nada. A gente já tinha tudo isso preparado. Nós entramos na reunião, continuamos trabalhando, os processos continuaram andando, né? E a gente teve a preocupação, nós tivemos a preocupação primeiro com as pessoas, sempre, né? Então, um pouco antes do governo imputar a obrigação, né, ou a recomendação do distanciamento social e do trabalho em home office, nós já praticávamos normal, mas uma semana antes desse comunicado, nós já fizemos um protocolo da Vita, né, onde estabelecia que as pessoas que não tivessem nenhuma necessidade ou pouquíssima necessidade do trabalho local, de estar na Vita fisicamente, que já não fossem mais para a corporação, que já priorizassem o trabalho home office, né? As pessoas que utilizavam transporte público, para que também não utilizassem mais, que já permanecessem em suas residências utilizando o trabalho remoto, porque a ferramenta já era padrão nosso, a gente já utilizava. Então, uma semana antes, né? Então, hoje o pessoal deve reclamar disso aí, né? Falar assim, pô, uma semana antes você já colocou a gente em casa, né? Antecipamos aí a quarentena. Mas foi um modelo porque a gente já vinha acompanhando o que aconteceu nos outros países, tivemos exemplos em vários países, a gente viu que nós já estávamos preparados para fazer isso, bastava nós nos organizarmos e darmos a sequência do que o governo iria fazer e do que os outros países tinham feito. Legal, muito bom. Surgiu uma pergunta aqui, Paulo, eu acho que de repente até dentro desse contexto é legal a gente comentar, né, porque ainda estamos falando justamente dessa parte de trabalho. Eu vou fazer o seguinte, Marconi, eu vou colocar um pouquinho mais para frente, porque a gente está, só para a gente andar com o tempo e a gente já responde ela, tá? Só para complementar, justamente assim, viemos justamente com esse DNA dentro da Vita, temos esse trabalho e também temos feito bastante trabalhos sociais, né? A Vita realizou e publicou nas redes sociais aí diversas campanhas em apoio à sociedade durante essa pandemia, né? Queria comentar um pouquinho, Paulo, você pode comentar um pouco com a gente sobre essas ações da Vita com a sociedade aí durante essa fase que estamos passando? Nós somos, estamos inseridos na sociedade e a gente tem que retribuir para a sociedade aquilo que ela nos traz, né? Nós somos uma empresa de responsabilidade social, né? Inclusive premiada, ano passado nós fomos premiados pela Cisco como a Social Impact of the Year Brasil, como a empresa de impacto social, em virtude dessas ações que a gente tem dentro também do nosso DNA. Para você ter uma ideia, a gente tem uma meta estratégica na corporação chamada Giving Back, e a gente faz como estratégia da corporação, como uma coisa orgânica na corporação, ações sociais. E isso envolve todos os colaboradores, parceiros, fabricantes e sociedade, tá? E não podia ser diferente nesse momento que a gente está vivendo, talvez muito mais importante do que agora até, do que no passado, porque a gente está numa situação crítica e, infelizmente, a gente tem aumentado a faixa de miséria no Brasil, a gente tem muitas famílias entrando na linha abaixo da miséria e a gente tem que ter ações como pessoas, como organização, com relação a isso. E a gente aumentou um pouco o foco dessas questões e fizemos algumas ações junto com os colaboradores, como sempre fizemos, mas numa questão um pouco mais diferente, até para que, como está todo mundo remoto, né, com distanciamento social, a gente teve as nossas preocupações de como fazer ações sociais e manter os protocolos estabelecidos, né, para que a gente não tenha
nem se contaminar, nem transmitir, né, o vírus, como que a gente poderia atuar, né? Então, a gente escolheu algumas entidades e os colaboradores puderam escolher aí dentro, a gente sempre tem algumas festividades que a gente faz, e eles puderam escolher entre ou receber alguma recordação por causa de uma festividade, por exemplo, como o Dia das Mães, então, ou essas mães poderiam, elas, participarem de um processo de uma ação social, né? Obviamente, as mães da Vita escolheram participar de ações sociais e as mães da Vita proveram almoço para algumas famílias, para algumas mães carentes, no Dia das Mães. Então, essas famílias receberam todo o kit de almoço e puderam ter esse momento que, talvez para a gente pensa numa festividade, mas tem um valor para essas pessoas muito maior, né? Receber não só pelo carinho, pela questão da energia que você transmite, mas uma refeição que ela possa ter em família, uma refeição adequada, que talvez em poucos momentos ela tenha, né? Então, esse é um dos exemplos. E outros eventos que a gente fez, como Cesta Básica, a gente fez... É importante dizer que a gente não fez isso só em São Paulo, a gente fez em Fortaleza, junto com a comunidade local de Fortaleza, fizemos aqui em São Paulo, né? E a gente sempre está atuando nessas questões sociais, né? Até na formação de jovens, que é uma questão que a gente tem a Vita Academy, que é uma academia de formação de jovens voltadas ao jovem no primeiro emprego, onde a gente busca dar oportunidade para os jovens na entrada no mercado de trabalho. Então, eles vêm com um determinado nível de conhecimento e passam por essa academia aí durante 6 meses, só em sala de aula, recebendo treinamento comportamental, em inglês, tecnologia, enfim, diversos treinamentos, depois são absorvidos dentro da Vita ou no mercado, para o mercado de trabalho. Então, isso é um pouco aí pincelando das atividades que a gente tem aí social. Nessa fase realmente é de extrema importância, né? A gente vê, se não vê dentro da companhia, a gente sabe que saindo da rua a gente acompanha sempre as coisas, então esse trabalho da Vita tem sido essencial, né? E, bom, apesar de estarmos nessa pandemia e estamos acompanhando os números e cada um com a sua pesquisa de números para poder seguir e acompanhar esse problema que vivemos mundialmente, esperamos que, obviamente, um dia isso vai passar. Isso há de passar, né? Não vamos viver assim para sempre, mas vamos tirar as coisas boas que aprendemos durante essa fase, né? A gente sempre passa por uma crise, tirando o que de melhor a gente aprendeu. E aí, Paulo, para complementar esse ponto, eu queria saber de você, assim, como é que você acha que vai ser a volta, né, de pós-pandemia das empresas, considerando essa corrida que a gente teve que fazer aí para ter essa transformação digital? Cara, assim, é uma boa pergunta, né? Porque, assim, eu posso dizer do que a gente está fazendo, tá? Porque é difícil conseguir prever alguma coisa ou opinar sobre alguma coisa que vai acontecer no futuro. O que a gente tem que fazer é se preparar para isso, né? Posso te falar um exemplo, assim, de novo, a gente vai focar nas pessoas. Esse é sempre o primeiro passo, né? É importante saber que dentro de uma organização ou de uma sociedade, a gente tem pessoas com necessidades, com perfis diferentes. Então, a gente tem que pensar com uma maneira muito ampla, né, de como a gente vai fazer esse reingresso, né, como a gente vai reativar nossos espaços para receber as pessoas. Porque é, de fato, uma reativação, né? Você tem um espaço físico, onde esse espaço ele vai ter que sofrer, baseado por lei, por recomendações médicas, legais, ele vai ter que sofrer mudanças, né? Que basicamente vão ser controles de distanciamento social, né? Higienização, né? Então, são o que a gente está vivendo hoje, né? Não precisa ficar redundante. Então, a gente tem que fazer essa reativação do espaço, né? Sempre com a história de respeitando as pessoas, né? Eu posso citar, testei esses dias um exemplo de que quando a gente fala, você tem um casal que tem filhos e vai ter uma reabertura do mercado, onde só uma parte do casal vai voltar ao trabalho, você está cerceando a outra parte que fica em casa de trabalhar, porque os filhos não estão voltando para a escola.
A escola está lá na frente, falando julho, agosto, setembro, a gente não sabe ainda, está lá na frente, né? E a gente, quando a gente está trabalhando em casa, num ambiente onde estão todas as crianças, que é um ambiente diferente, você tem que compartilhar, né? Compartilhar a aula da criança, a limpeza da casa, a refeição, né? Essas tem que ser compartilhado, né? Então, como se você tira parte disso, nós vamos ter problema. Então, a gente tem que olhar muito para isso, né? Então, de novo, o foco nosso vai ser nas pessoas, né? Então, o que a gente fez de experiência no passado, quando a gente antecipou a primeira parte da quarentena, ele continua válido. Então, querem voltar? Quero. Olha, quem tem problemas de saúde, está na última fila lá, não vai voltar agora. Quem tem criança em casa que vai continuar estudando, não vai voltar agora, porque os dois têm que dar atenção, a família tem que dar atenção à criança, né? Então não se pode voltar. Quem usa transporte público, então a gente vai continuar no protocolo que a gente experimentou lá atrás, né? Com algumas outras ressalvas, né? Uso de máscara, maior distanciamento, um pouco mais de ressalva. Talvez, vamos ver o que o governo vai dizer, mas deve ter alguma questão de medida de temperatura ou testagem, né? Então, a gente está aguardando como isso vai se dar, né? Mas o princípio vai ser respeitar a saúde e o bem-estar das pessoas, né? E aí a gente tem que pensar em termos de sociedade, não é só de nós próprios ou da sua família, porque você pega um prédio, né? Você tem elevador, você tem diversas formas de contatos e de possíveis formas de contágio. Então, a gente tem que pensar como um todo, né? Acho que essa é a minha maior preocupação, mas nós vamos voltar, né? Nós precisamos voltar, nós vamos a produzir, né? Certamente, a gente tem muita gente em home office, a gente fez, toda sexta-feira, a gente tem um encontro virtual aí com toda a corporação. A sexta passada ou retrasada, a gente fez uma pergunta, falou, olha, o governo está ensaiando aí algumas liberações para voltar ao mercado de trabalho. Quem gostaria de voltar? Todo mundo gostaria, 100% da empresa. Agora, quem quer ir amanhã, quem quer ir na próxima semana sem que liberar? É 20% da empresa, porque as pessoas estão com medo, né? Então, essa questão ainda de mudança do escritório, né, de home office, ela veio para ficar, né? Ela vai aumentar, ela já aumentou. E a gente vai ter, basicamente, o que eu tenho falado é o revitalizar nossos espaços, revitalizar essa comunicação, revitalizar a relação humana daqui para frente, até que a gente tenha uma nova luz aí, um remédio, uma vacina, etc., e que esse cenário mude. Porque a gente tem hoje problemas com outros vírus, né? Você tem o gripe aviária, né? O SARS, você tem o HIV, você tem outras que também não tem cura, então, mas existem controle e a gente vive bem com isso. E essa hoje ainda, infelizmente, a gente não tem essas possibilidades, mas estão aí vindo, se Deus quiser, em breve. Eu acho que essa é a melhor resposta, né? A gente focar realmente nas pessoas, né? E esse que é a mensagem que o Paulo colocou. Eu vou aproveitar até para emendar na pergunta, então, agora do Marconi. Marconi, muito obrigado pela pergunta aí. Vou deixar aberto para você, Paulo, já tá, fiquem à vontade para responder. Vou replicar a pergunta dele aqui, tá? Boa tarde. Além de viabilizar a retomada de trabalho das empresas, vocês perceberam algum ganho de produtividade em alguma frente ou cliente comparado ao modelo antigo? Se sim ou não, como isso foi mapeado? Tá? Essa é a pergunta do Marconi aí. Eu acho que eu posso responder, né? Continuar. Total, né? Assim, você passa por coisas básicas, como o tempo que você perde no trânsito, né? Você tem, assim, coisas muito básicas que a gente sempre fala, né? E agora a gente está vivendo. Trânsito, morar fora de São Paulo, morar em outro lugar e continuar atuando sem basicamente nenhum empecilho, nenhum problema, né? Então, a produtividade, de fato, ela aumentou muito, né? Ela aumenta muito, né? Porque você tem, primeiro, reuniões muito mais diretas, né? Muito mais foco, né? Você vai à reunião aquela preparada, se prepara, realiza aquela reunião, vai fazer outra atividade. Então, você tem muito mais foco, né? Eu acho que se você está utilizando
já o seu home office adequado, né, se você já está familiarizado com aquilo, adaptado, a produtividade ela aumenta muito. Obviamente pode ter o contrário também. Você não está adaptado, não tem o seu espaço, a ferramenta não é adequada, cai toda hora, né, não funciona bem. Se você tem que configurar a ferramenta para falar, né, para ver vídeo, não é user-friendly, assim, isso diminui muito a produtividade, né? Agora, se você tem uma ferramenta adequada, um espaço adequado, uma política adequada de utilização, uma comunicação segura, é exponencial, só aumenta. Muito bom. Já está algum ponto aí a complementar? Só e reforçando a mensagem do Paulo, realmente a gente tem que identificar o estado atual que a pessoa tem no momento que ela é transferida para o home office. Eu chamo isso de transferida assim porque, de novo, muita gente não tinha passado pela experiência por diversas razões e foi obrigado a fazer, né? Então, essa experiência de ir, ela tem que ser não só do lado tecnológico, mas também do lado comportamental. A empresa também tem que ter essas avaliações de como se ela estrutura culturalmente, como é que a cultura da empresa permite fazer isso. Agora, quando você dá essas condições, com as ferramentas adequadas, com o processo adequado e também, e reforço o que o Paulo comentou, seguro, porque ainda são informações que são confidenciais da empresa, que devem ser tratadas como tal. O home office é, sim, a extensão da empresa, então ela tem que respeitar essas normas. Então, quando a gente faz isso, a gente, sim, consegue ganho de produtividade, porque o tempo recorrente para as outras atividades do nosso dia a dia acabam sumindo, né? Eu sou suspeito para falar, porque eu trabalho com videoconferência, uso videoconferência há mais de 20 anos. Então, para mim, isso é fundamental, porque no final do dia, o meu dia acontece de uma maneira muito mais dinâmica em comparação aos dias, por exemplo, quando eu tinha que ir para o escritório da Cisco por qualquer que seja atividade, enfim, trânsito, tempo, outros intempéries no meio do caminho, isso para só contar, né, o mensurável, né? Então, o intangível que às vezes a gente não leva na conta, que é o quanto de tempo produtivo eu consigo ser, o quão efetivo eu consigo ser na minha comunicação, a gente às vezes não punha na conta. E hoje ela é fundamental para mostrar um possível ROI, né, que seja de produtividade em função do pré e do pós, né? Mas, de novo, sem a ferramenta, cultura, processo adequado, não adianta. Então, não adianta a gente vir falar de quaisquer que sejam as plataformas, Webex, enfim, e tudo aquilo que a gente tem, mas se a gente não colocar ele dentro da nossa cultura, aí a gente tem uma grande possibilidade de falhar, e a gente não pode falhar nesse momento importante, porque a gente precisa ser útil para a sociedade, para as pessoas, para os processos. A vida segue. E a gente tem que fazer isso de uma maneira também, de novo, fluida, e que a gente consiga ter o nosso tempo para aquilo que é importante para a corporação, que cada um representa, e também para as outras atividades do seu dia a dia. Seus filhos, sua refeição com a família, enfim, brincar com seus filhos, conversar com sua esposa, fazer alguma celebração em família. Isso é também tão importante quanto. Realmente, a parte humana ela tem que se prevalecer em todos os momentos, né? E agora, obviamente, com o escritório mais perto de casa ou mais perto de onde está a nossa família, isso deve seguir. Bom, eu tenho olhado aqui no grupo, o time da produção, não estou vendo mais nenhuma outra pergunta. Confere? Acho que então estamos ok. Também não queria estender muito mais aqui o tempo. Paulo, alguma consideração final aqui para encerrar o nosso bate-papo? Olha, eu acho que, de novo, né, que a gente está falando basicamente é passar a nossa experiência, né, falar longe de imaginar o que vai acontecer no futuro, né. O que eu tenho a dizer é que é importante, né, queria reforçar, a gente tem uma necessidade enorme da economia voltar, né,
Mas a gente tem aí uma pandemia grave pela frente, a gente está falando de vidas, falando de pessoas, etc. E a gente tem que trabalhar com a questão que a gente tem perfis diferentes. Acho que isso é um ponto importante, né? Desde o perfil diferente de estrutura para se trabalhar em casa, né, o que o Zé estava dizendo, mas com pessoas com pensamentos diferentes, que têm condições diferentes, pensam diferentes, e a gente, como organização, a gente tem que atender a todos, né, e dar oportunidade a todos. Acho que esse é o que eu gostaria de deixar como, talvez, o meu recado final. Excelente, ótimo, gente. Bom, com isso, para também não estender muito, eu vi que apareceu uma pergunta aqui, a gente depois bate um papo específico, ou o time do nosso pergunta aqui vai responder. Eu também não queria estender e segurar a agenda de todos aqui. A gente deve ter mais bate-papos como esse, tá, pessoal? Então, o próximo bate-papo possivelmente já será agendado, vai estar disponível nas nossas redes sociais. Nos procurem no LinkedIn, no nosso Instagram, no nosso Facebook. O próximo tema será ligado à parte de segurança também, muito importante nessa fase, como o Jota comentou, como o Paulo comentou. Então acompanhe nas redes sociais e no e-mail marketing que a nossa produção Thalita vai mandar. Nesse momento, gostaria de agradecer muito a participação da Karine Lima. Karine, muito obrigado pelo tempo aí com a gente. Jota, muito obrigado, parceiro, pela força e pelo apoio aqui dentro do bate-papo. E Paulo, mais uma vez, muito obrigado aí pelas palavras e pela conversa. Espero ter sido esclarecedor para todos aí que acompanharam. Em nome da Vita, queria agradecer a todos que aguardaram até o final aí, partiram para esse bate-papo conosco. Outras dúvidas, essa do Cícero comentou, a gente de repente conversa contigo no one-on-one para não estender muito mais a agenda. Nos procurem nas redes sociais e individualmente as pessoas também, tá? Apesar de Vita, Cisco, estamos aqui, Paulo, Karine, JA, Daniel Yokota, Thalita, Taigo, eu aqui. Nos procurem, nós somos pessoas, falamos com vocês, podemos ajudar da maneira que for necessário, tá bom? Mais uma vez, agradeço a todos aí, uma boa tarde e nos vemos no próximo bate-papo aí. Tchau, tchau.